Sob a proteção de Deus e agradecendo a presença de todos, dou como aberta a reunião de instalação da CPI, da violação de direitos da criança e adolescente, que tem como objetivo investigar, apurar casos de abuso sexual, adoção irregular de menores e a exploração de trabalho infantil em municípios do estado de Goiás. E de maneira muito especial, já esclarecida, inclusive em requerimento, na propositura, as cidades de Cavalcante e Hidrolândia. Confirmo a presença dos deputados titulares da comissão, deputado Carlos Antônio, deputado Jean, deputado Lincoln TJ, deputada Isaura Lemos, que traz para esta CPI a bagagem de já ter participado de uma CPI atinente, que é da pedofilia. E aí, deputado, fiz questão da sua presença para que a senhora pudesse trazer a sua experiência a essa CPI. E também, como deputada titular, e também importante nessa comissão, a delegada Adriana Costa. Muito obrigado e agradeço a presença de todos os titulares e registro com prazer, e aqui um agradecimento muito especial, desde o primeiro momento tem sido solícito com a CPI, o deputado Valcenor Braz. Muito obrigado, deputado, pela sua participação direta na composição desta CPI. Comunico aos senhores deputados que é uma reunião de instalação. Os membros, todos já devidamente publicados no Diário da Assembleia. Cabe agora a nós apontarmos e ou homologarmos ou elegermos o presidente da CPI, o vice-presidente e também o relator da CPI. Gostaria que nós aproveitássemos esse momento, deputada Isaura, para já definir, pelo menos, as reuniões ordinárias, os dias da semana que nós poderemos estar reunidos, tanto para as reuniões de oitivas, como também deliberativas, né, para que a gente possa caminhar. Somos sabedores, e todos nós, componentes, que é um assunto extremamente delicado, é um assunto em moda, digamos assim, que todos fazem questão de dizer que combatem o abuso sexual. Então, a nós, legitimamente, né, com prerrogativas, a nós cabe, na CPI, apontar um resultado que seja diferente de tudo aquilo que já foi ou investigado, ou já foi denunciado, ou já foi mostrado pela mídia. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito maior do que a gente mesmo imagina nesta CPI. Até porque, e nós somos sabedores disso, deputado Valcenor Braz, quando se fala em CPI, logo se vem a conclusão imediata que é algo que não vai dar em nada, né? Que é mais uma perda de tempo, que não há necessidade disso. Então, eu pediria aos senhores deputados, e fiz questão de ter na CPI aqueles que são muito mais comprometidos e que querem realmente, que a gente se esforce, pelo menos para a gente mostrar um resultado diferente daquilo que talvez muitos esperam. Então, eu deixo em aberto para que a gente possa eleger o presidente inicialmente, né? E aí eu me coloco por uma questão de atuação, e se for da concordância de todos, e se mais alguém tiver o desejo, também fiquem abertos, me coloco como candidato à presidência da CPI. Se tiver mais algum nome que queira ser apresentado, fique à vontade, a gente, pela ordem, senhor presidente, democraticamente entende o posicionamento de cada um. Favor, questão deputado. de ordem ao deputado Lincoln TJ e, na sequência, a deputada Adriana Costa e Isaura Lemos. Deputado Carlos Antônio, eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa. Nós sabemos que todos esses assuntos que essa CPI vai abordar são assuntos que mexem com toda a família do Estado de Goiás e, por que não dizer, do Brasil.
O senhor é um deputado combativo, é um deputado que atua na área, já desde que eleito deputado, combatente nessa área, para fortalecer o direito da criança e do adolescente, resguardar a vida da criança e do adolescente. Aqui nós temos a deputada Isaura Lemos, que foi deputada junto com a minha mãe, que, se eu não me engano, no momento em que ela foi deputada, ela também participou dessa CPI da pedofilia, junto com o deputado Fábio Souza também. E o relato que eu recebi dela naquele momento foi um relato estarrecedor. São práticas, incluindo o trabalho escravo, o abuso, que nós temos que combater, nós temos, como deputados, aqui, dar uma resposta, assim como Vossa Excelência disse. Então, eu quero dizer que, com Vossa Excelência na presidência, eu me sinto contemplado. Então, eu gostaria apenas de manifestar aqui isso, dizer que confio no trabalho de Vossa Excelência e tenho certeza que nós temos condições de, juntamente com a deputada Adriana Corse, deputado Jean, deputado Valsenor, que também estava aqui agora há pouco, de chegar a um resultado que a deputada Isaura, como já foi citada, que a gente chegue a um resultado que seja do agrado da população e que possa apresentar frutos. Eu acho que isso é o que é mais importante. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado Lincoln TJ e concedo a palavra à deputada delegada Adriana Costa. Boa tarde, deputado Carlos. Boa tarde aos colegas que estão aqui presentes, a todos os trabalhadores aqui da Assembleia. Para mim é uma honra fazer parte desta equipe e desta CPI, pela importância que ela tem hoje no estado de Goiás e no Brasil. Tenho 15 anos como policial civil, toda a minha carreira foi dedicada ao combate à violência contra mulheres, crianças e jovens, e participei ativamente como uma das principais colaboradoras da CPI da pedofilia, junto com o deputado Fábio Souza, da qual, inclusive, muitas propostas que estamos apresentando aqui foram discutidas à época. Então, foi uma grande honra para mim ter participado e hoje participar aqui como membro da CPI. Acredito que é uma equipe excelente, de pessoas comprometidas, e quero parabenizar o deputado Carlos pela iniciativa. Me parece que eu fui uma das primeiras a assinar o requerimento junto ao nome do senhor. Concordo plenamente na indicação do senhor como presidente. E, humildemente, gostaria de me colocar à disposição, como relatora, como vice, devido à minha experiência como policial civil em investigação. Acredito que posso compartilhar essa experiência e contribuir muito para os trabalhos dessa CPI. Muito obrigada. Questão de ordem, a deputada Isaura Lemos, em seguida o deputado Jean. Deputado Carlos, primeiro cumprimentar o senhor. Eu digo que é um dos deputados que agarrou mesmo essa bandeira, de defesa da criança e do adolescente, passa os 4 anos do mandato viajando pelo interior afora, e isso é uma referência grande no parlamento, porque muito se fala contra os políticos, mas pouco divulga deputados como o senhor, que realiza esse trabalho maravilhoso. Cumprimentar o deputado Lincoln, que também já é meu colega desde da outra legislatura, dizer que sua mãe participava, sim, e sempre foi muito atuante aqui como deputada, deixou bastante marcadas suas posições, sempre muito firmes e coerentes. Então, você é um exemplo também de deputado. Deputado Valsenor, que eu já conheço desde a época do movimento de moradia lá em Lusiânia, que eu também aprendi a admirar. E o deputado Jean, que é o companheiro lá de Itaberaí e da região, que também é uma referência na cidade, também, eu acho que comprometido com essa causa, tanto que está aqui como integrante. A deputada Adriana já é conhecida como uma referência nessa área, todos nós admiramos. A qualquer cargo que a deputada achar por bem cumprir nessa comissão, terá o meu apoio. Tá? E o deputado Carlos, eu penso que é o nome assim, para coordenar os trabalhos, e dizer que eu estou à disposição, e tenho, também me sinto muito feliz de estar presente aqui, porque é uma questão que me sensibiliza muito, porque trata de seres inocentes, seres indefesos,
e que nós sabemos que a cada minuto está acontecendo caso de abuso sexual, de exploração sexual, né, e que nós temos que dar uma resposta. A CPI, às vezes, em si, ela não traz tantas novidades, a não ser mais casos bárbaros, mas o que eu acho o objetivo principal é nós apontarmos medidas e programas que possam ser permanentes, né? Inclusive, na época do deputado Flávio, nós tivemos no Tribunal da Justiça solicitando uma vara específica, né, para que as crianças e adolescentes vitimados não se expusessem tanto como se expõem, fazendo vários depoimentos e revivendo cenas de horror que passam. Então, que nós possamos contribuir, até a companheira Rejane foi que nos auxiliou, né, e a companheira Regina também nos auxiliou no relatório, ficou muito bem feito, mas eu acho que aquelas sugestões que estão ali, caracterizando quem é o pedófilo, caracterizando quem é, não, como que pode ser, né, o suposto e como é que são as características também das vítimas, a gente poder fazer um trabalho que abranja realmente o Estado. Eu acho que é esse o interesse maior da gente por aqui. Agradeço as palavras da deputada Isaura Lemos e concedo a palavra ao deputado Jean. Boa tarde, nobre deputado Carlos Antônio, deputado Lincoln, deputada Adriana, deputada Isaura e deputado Bolsenor. É um prazer em atender seu convite, deputado, viu, por integrar junto com vocês essa CPI. Quando o senhor havia mencionado, e confesso até que a gente está até um pouco assoberbado, participação em várias comissões, né, em vários trabalhos aqui na Assembleia, mas pela importância do tema e observando o zelo que Vossa Excelência tem tido, principalmente na área de proteção à infância e juventude, não poderia deixar de prestigiá-los nesse trabalho dessa CPI. Com certeza, essa atribuição é muito importante, é um trabalho que ele vai ajudar mais ainda a dar proteção, né, à infância e à juventude do Estado, principalmente nos casos de Cavalcante, no caso aqui de Hidrolândia, que eu tomei conhecimento agora, né, que é um escândalo que ele entristece a gente, entristece o Estado. É uma região desprovida onde falta a presença mesmo do poder público, é deficiente em todos os aspectos, inclusive no Judiciário, no Ministério Público. Então, é uma maneira que a Assembleia Legislativa tem de estar atuando ali, protegendo aquela gente, né, trazendo mais dignidade, trazendo proteção àquelas pessoas. Conte conosco, viu? Eu tenho certeza que o senhor, né, que vai ser o presidente aqui da comissão, muito bem presidido, até pela sua experiência e o cuidado que o senhor tem tido nessa área, e tem nosso total apoio e respaldo desses deputados aqui também, delegada Adriana, né, com a sua ampla experiência, como já relatado, inclusive em investigação, também vai somar conosco na CPI, e a Isaura, que com seus vários anos, junto com o Bolsenor e Lincoln, né, com a sua experiência parlamentar, que tem aqui nessa casa para poder contribuir nessa CPI. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Jean e coloco o meu nome para ser aprovado pelos demais deputados como presidente desta CPI. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que se opuserem, né, se manifestem. É o contrário. Então, aqueles que aprovaram, fiquem, né, como estão. Então, agradeço o apoio de cada um, né, e espero corresponder à expectativa na condução dos trabalhos. Nós temos que eleger também, agora já na condição de presidente, né? Tá. Agradeço a presença da procuradora, doutora Regiane, obrigado aí pela presença. O vice-presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, até pelo que foi manifestado, pela experiência, pela capacidade, eu gostaria de manifestar o apoio ao nome da deputada Adriana Corse como vice-presidente dessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma manifestação de nomes? Apoiado na íntegra o nome da delegada Adriana Corse para ser a nossa vice-presidente da comissão. Também apoio.
Delegada Adriana Costa, de acordo? Pela ordem, senhor presidente. Eu quero agradecer aos colegas pelo apoio e, com certeza, isso aumenta ainda mais nossa vontade, nossa responsabilidade. Para mim, seria uma grande honra. Eu agradeço a indicação ao colega Lincoln. Então, coloco o nome da deputada delegada Adriana Costa como candidata a vice-presidente desta comissão. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também indicada vice-presidente a delegada Adriana Costa. Pela ordem, senhor presidente. Agora vamos para a aprovação do nome do relator. Pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, gostaria de colocar o meu nome à disposição dessa comissão parlamentar de inquérito para ser relator. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém se manifesta? Pela ordem, presidente. Apoiado o nome do deputado Lincoln TJ para ser o relator pela sua capacidade, a disponibilidade, né, a forma como ele já havia até mencionado, da sua disponibilidade e o empenho que ele vai ter nos trabalhos dessa comissão para ser o nosso relator. Tenho o meu apoio e voto. Mais alguém se habilita? Ou apoia o nome do deputado Lincoln TJ? Eu acho que é um excelente nome, mas indico também para a gente discutir o nome da deputada Isaura, como, pela experiência dela como membro da CPI. Então, faço a indicação também. Também acho que é um excelente nome, o Lincoln. Nós temos 2 nomes, né, a serem aprovados como relator desta comissão, deputado Lincoln TJ e deputada Isaura Lemos. Eu vou pedir, inclusive, a manifestação individual de cada um, né, na aprovação de um ou do outro nome, para ver o que a gente pode ter de resultado. Começo pelo deputado Jean. Deputado Lincoln TJ. No microfone. Os 2 são ótimos nomes, mas eu tenho que apoiar a minha classe feminina aqui, que é tão pequena na Assembleia. Eu apoio a deputada Isaura. Deputada Isaura. Tá, então, só no microfone para ficar registrado. Eu me disponho a ser relatora. Senhor presidente, como a gente tem colocado o nome à disposição, né, até então não havia nenhuma manifestação, não tenho nenhuma dificuldade, apoio o nome da deputada Isaura Lemos também como relatora. Nós estamos aqui para somar o trabalho, não tem dificuldade nenhuma. O senhor apoia? Apoio a deputada Isaura Lemos como relatora, sim. Até porque, então, ela não tinha se manifestado e eu tinha o interesse. Mas, como ela já manifestou e tem o interesse, é uma deputada que já participou da CPI, provada e aprovada aqui nessa casa, né, apoio o nome dela. Presidente. Só uma deputada Isaura também, com a sua ampla capacidade, deputada. E, como a delegada Adriana falou, ambos são de plena competência, né? Como o Lincoln já havia se manifestado, eu também não tomei o cuidado, mas como o deputado Lincoln, ele denegou, tem nosso total respaldo também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria, da mesma forma, agradecer ao deputado Jean, né, como eu coloquei meu nome, deputada, até então ninguém tinha se manifestado. Como a deputada tem interesse, e eu acredito na capacidade, acredito na experiência, eu acho que isso conta muito, né, é uma deputada também que é voltada ao trabalho social, às causas sociais, eu também me sinto contemplado. Caso, se ninguém tivesse interesse, eu tinha colocado o meu nome à disposição. Então, eu quero aqui manifestar e agradecer, deputado Jean, a confiança. Viu? Obrigado, amigo. Eu agradeço os 3 colegas que manifestaram a favor do meu nome e estou disposta a trabalhar em equipe com vocês, né? Porque qualquer função que nós assumirmos aqui, nós vamos trabalhar em equipe. Eu também parabenizo a indicação de Vossa Excelência, conheço a sua competência e sei da dedicação que a senhora terá no exercício da função de relatora dessa CPI. Deixa eu só homologar o nome dela, né? Como o deputado Lincoln retirou o nome, nós temos um nome colocado para a relatoria, eu apresento o nome da deputada Isaura Lemos como relatora e pergunto aos demais componentes, aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Também homologado o nome da deputada Isaura Lemos. Deputada delegada Adriana Costa, eu só, uma vez mais, para quem está nos assistindo em casa, dizer que esta é a primeira reunião de instalação da CPI da violação de direitos da criança e adolescente, que irá apurar casos de abuso sexual, de adoção irregular e também trabalho infantil. A composição desta CPI: deputados titulares, deputado Carlos Antônio, deputado Jean, deputado Carlos Antônio do Solidariedade, deputado Jean do PHS, deputado Lincoln TJ do PSD,
PSD, deputada Isaura Lemos, do PCdoB, a delegada Adriana Costa, do PT, deputados suplentes desta comissão, deputado Santana Gomes, do PSL, deputado Manuel de Oliveira, do PSDB, deputado Lisau Vieira, do PSD, deputado Valcenor Braz, do PTB, deputado Bruno Peixoto, do PMDB. Ficou assim distribuídos os cargos desta comissão. Deputado Carlos Antônio presidirá a comissão, deputada delegada Adriana Costa será vice-presidente da comissão e a deputada Isaura Lemos, do PCdoB, será a relatora desta comissão. E aí eu conto com o empenho e dedicação de cada um para que a gente possa, de fato, apresentar um bom resultado. Concedo a palavra à deputada delegada Adriana Costa. Senhor presidente, eu gostaria só de convidar a todos os colegas e a todos que nos assistem para, na próxima sexta-feira, às 9 horas, a sessão solene de discussão da questão do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Goiás, aqui, né, no auditório principal, onde nós receberemos as autoridades que atuam nessa área. Haverá também a exposição de um vídeo documentário sobre abusos sexuais em Goiás, e onde também iremos fazer simbolicamente a plantio de flores, símbolo do combate ao abuso e exploração sexual, à frente, aqui nos jardins desta casa, para que ela toda se posicione contra todas as formas de violação dos direitos. E que nós teremos também, né, a presença das principais pessoas e autoridades que combatem o abuso e a exploração em Goiás e também da Polícia Rodoviária Federal. Obrigada. Conceda a palavra à deputada Isaura Lemos. Queria parabenizar a iniciativa da deputada Adriana Corse e dizer que vai ser um marco nessa casa, essa sessão, né, com essa atividade conjunta que vocês vão fazer. Infelizmente, eu não vou poder estar, porque vou estar no Congresso Nacional do meu partido em São Paulo, mas já desejo que dê tudo certo e vou colocar meu gabinete à disposição também para mobilizar para essa sessão. Senhores deputados, eu gostaria que nós pudéssemos hoje, pelo menos, já marcar a primeira reunião deliberativa, para que a gente possa ter uma pauta daquilo que será a nossa comissão especial e a gente possa definir a questão dos dias das reuniões ordinárias, tanto deliberativas como oitivas. Né? Tá, questão de ordem. Deputado Jean, deputada Adriana Costa, fica à vontade, deputada Isaura Lemos, concedo a palavra ao deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir, apenas para colocar na pauta aqui, esse horário, na quarta-feira, é o horário da Comissão de Finanças e Tributação. Acaba que aperta, diminui o tempo que a gente tem para discutir, debater. Se for de acordo dos colegas, eu apenas gostaria de sugerir que a nossa reunião ordinária pudesse acontecer na quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui nesse auditório. Se for de acordo dos colegas, possa ser colocado em votação. Por mim, tudo certo. Eu gostaria que, se fosse possível, porque nós vamos ter um prazo para a gente concluir os trabalhos, que a gente pudesse, eu, deputada delegada Adriana Costa, deputado Jean, que a gente pudesse se reunir pelo menos 2 vezes por semana, né? Inicialmente, de acordo com a demanda, para que a gente não leve tanto tempo sem ter algo que possa realmente já ser, inclusive, trabalhado para relatório e não haja muito perda de tempo pelo prazo que nós temos de 120 dias para poder concluir a CPI. Eu penso que, se a gente, de fato, trabalhar nessa intensidade, nós não vamos precisar prorrogar o prazo da CPI, que já seria um desgaste natural, uma prorrogação. Então, gostaria muito que a gente acelerasse para que não houvesse necessidade da prorrogação. Eu gostaria de concordar com a proposta do presidente de 2 vezes por semana, mas que a primeira vez fosse na proposta do deputado Lincoln, na próxima quarta, devido nós já termos, segunda e terça, compromissos agendados. Eu já tenho. E a quarta-feira, às 9 horas, eu concordo de ser um dos encontros, acho que é um momento excelente. Tá. A minha proposta, só justificando, a minha proposta inicialmente de 2 dias, deputado Jean, porque nós vamos ouvir muitas pessoas, né? Vai haver na terça-feira, nós vamos deliberar sobre isso, na quarta-feira, às 9 horas, mas de início,
aquilo que nós estamos vislumbrando, e até pela necessidade do caso em si, procuradora, eu entendo que nós vamos, de fato, ouvir muitas pessoas, tá? Mas na quarta-feira a gente delibera. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar a primeira reunião para quarta-feira, e lá, na reunião de quarta-feira, a gente delibera os dias já fixos para as reuniões da comissão. Eu coloco em votação essa proposta de apenas marcar a reunião de quarta-feira, tá certo? Para a gente deliberar na quarta-feira e ter a pauta de trabalho já na quarta-feira. Eu gostaria, já finalizando, de ler para os senhores deputados... Seria possível 9h30? Seria possível 9h30? 9h30 na quarta-feira? Pode ser, então, né? Fica marcado quarta-feira, pelo deslocamento 9h30. Que eu tenho que fazer nessa data de Itaberaí. Fica marcado, então, quarta-feira, 9h30, a primeira reunião ordinária da comissão de inquérito. Eu gostaria só de apresentar aos senhores, também nessa primeira reunião, um ofício que está redigido, pedindo ao senhor presidente da Casa, deputado Hélio de Souza, uma estrutura para o funcionamento da comissão, que seria uma sala para sediar a secretaria da comissão e ter ali guardados os documentos que, porventura, a gente venha a requerer, 3 computadores, um notebook, 2 impressoras, uma linha telefônica, inclusive para ligações interurbanas e para celular, um fax, um scanner e um frigobar. Foi o que foi solicitado e que geralmente toda a CPI acaba tendo. Não sei se está aqui, não vi aqui, mas é porque está certamente em outro ofício, o pedido também de 2 procuradores, né? Cadê o outro ofício? Né? Que nós vamos pedir também 2 procuradores, vamos pedir, solicitar, para que acompanhem os trabalhos da nossa comissão. Se os senhores deputados concordarem, eu pediria a assinatura de cada deputado neste ofício, para que a gente possa encaminhar ainda no dia de hoje para o senhor presidente Hélio de Souza. O outro, solicitando os 2 procuradores, eu já indicado pelos senhores como presidente da comissão, vou assinar solicitando ao senhor presidente Hélio de Souza. Não havendo mais nada a ser tratado nessa reunião de instalação, ordem, senhor presidente. Antes, revogo o despacho e concedo a palavra ao deputado Jean. Só uma sugestão de pauta de trabalho. Nos trabalhos que foram feitos pelo Poder Judiciário em Cavalcante, onde a Justiça designou alguns juízes, inclusive corregedores, para atuarem ali na comarca, né, de Cavalcante, e tiveram muito êxito no trabalho. Eu gostaria de sugerir, tive a oportunidade de estar com o desembargador corregedor, Dr. Gilberto Marques Filho, onde relatei a ele esse trabalho que Vossa Excelência havia iniciado, né, e de uma possível criação da CPI. Eu queria sugerir ao senhor presidente que essa CPI, os membros dessa CPI, fizéssemos uma visita ao Tribunal de Justiça, junto à Corregedoria. Acho que vale a pena, até para que a gente não tenha, inclusive, convidar aqui o ilustre Procurador de Justiça, doutor Jales. Por favor, doutor Jales, seja bem-vindo, tome assento conosco, para que ali a gente já possa aproveitar um pouco do material e não haja contradição dos nossos trabalhos com os já desenvolvidos ali no Poder Judiciário. Queria ouvir de Vossa Excelência e colocar isso aí como sugestão até para uma possível aprovação da CPI. Primeiro, eu agradeço o interesse de Vossa Excelência em sugerir, e já tinha conhecimento da visita de Vossa Excelência, que havia repassado a mim, e dizer que é extremamente importante. E ontem, deputado Isaura, a gente conversava sobre essas visitas, que certamente nós iremos fazer, mas nós gostaríamos, viu, deputado Jean, por exemplo, no caso citado por Vossa Excelência, de visitar o presidente do tribunal, que a gente tenha em mãos condições de solicitar a ele providências. Vou dar um exemplo aqui, deputada delegada Adriana Costa. Já chegou ao nosso conhecimento que existem casos em Goiás, em determinado município, ou municípios já,
de que tem casos de abusos, né, o processo já remetido para a Justiça e que está lá há 8 anos sem nenhuma manifestação. Então, tão logo a comissão tenha em mãos esse relatório, deputado Jean, aí justifica e muito uma visita já com pedido oficial da comissão de providência no sentido de que esses processos possam ter andamento. Ou seja, se a comissão, ao final dos seus trabalhos, conseguir mapear os casos e ter em mãos esses casos que podem ser tomados providências, não só aqueles que já tramitam no judiciário, ou aqueles que sequer providências foram tomadas, e a gente conseguir, através do trabalho da comissão, que essas providências sejam tomadas, eu imagino que o sentimento de todos será de que valeu a pena a instalação da CPI. Então, agradeço o empenho, a dedicação de cada deputado, de cada deputada, e não havendo mais nada a ser tratado nesta primeira reunião, fica convocada a primeira reunião ordinária para a próxima quarta-feira, né, às 9h30. Só revogando aqui a finalização dos trabalhos, nós estamos recebendo, com muito prazer, né, aqui o nosso promotor de justiça, né, que nos faz uma visita, doutor Jales, e com muito interesse nós concedemos a palavra ao senhor. Gostaria de saudar o nosso presidente, Carlos Antônio, o deputado Lincoln TJ, a deputada Adriana Corcio, o deputado Jean, onde eu passei em Itaberaí e fizemos uma grande amizade na cidade, e a deputada do PDT, a deputada Isaura Lemos. Quero dizer que o Ministério Público tem muito interesse nessa CPI, né? A nossa atuação na área da criança e adolescente é uma atuação muito forte, muito firme. Eu sou promotor de justiça da Infância e Juventude de Goiânia, embora esteja à disposição do Procurador-Geral de Justiça atualmente, mas a minha promotoria é da Infância e Juventude, né? Então, é uma área que eu atuo, que eu tenho grande interesse em participar e debater. Estamos à disposição. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de Vossa Senhoria e dizer que o acompanhamento do Ministério Público através do trabalho da nossa comissão será muito bem-vindo. Nós queremos muito isso e quero, de antemão, dizer a todos que, no caso específico de Cavalcante, né, nós temos uma promotora que está conduzindo o caso e que certamente nós a convidaremos para que esteja aqui na Assembleia nos relatando a respeito das apurações feitas naquele município. Imagino que agora sim, sem nada mais a tratar nesta primeira reunião, agradeço a presença de todos, convocando outra para a próxima quarta-feira, às 9h30. Muito obrigado, agradecendo a todos em nome de Deus. Muito bem, falamos ao vivo aqui da Sala Solon Amaral, onde acabou de ser instalada a CPI de crimes contra crianças e adolescentes. Está ao vivo aqui com a gente o deputado Lincoln TJ, do PSD, ele que gentilmente, naquela câmera lá, por favor, deputado, ele que gentilmente abriu mão da relatoria dessa CPI para a deputada Isaura Lemos, PCdoB. Sim, quando foi, a gente começou a discutir, junto com o deputado Carlos Antônio, a criação dessa CPI, eu fui convidado, inclusive, pelo deputado Carlos Antônio, caso não houvesse interesse de nenhum deputado, mas eu acredito que pela experiência do deputado Isaura Lemos, por ela ter participado já de outras CPIs semelhantes como essa, ela está mais pronta, tem mais capacidade para participar e para somar na CPI. Então não tem dificuldade de abrir mão tranquilamente para ela, confiamos no trabalho dela como deputada e estamos à disposição para somar junto à CPI. Muito obrigado, deputado Lincoln TJ, PSDB, são 2h52, deputado Jean, do PHS, também é membro titular dessa CPI. O senhor é um deputado de primeiro mandato e já chega na casa e já vai participar de uma CPI. Qual é a expectativa do senhor? Contribuir, é nossa obrigação de trabalhar em prol do Estado, em especial nessa comissão, nessa CPI, que decorrido de um escândalo ocorrido no nosso Estado, né, principalmente em relação a Cavalcante, que é público e notório para todos, para que a gente possa ajudar, juntamente com o Poder Judiciário, a finalizar aquilo ali, a trazer uma melhor, não só apurar, não é, que é o nosso papel, que é a comissão parlamentar, mas também levar soluções, né, despertar o poder público para poder investir mais ali. Ali já é um problema social, Murilo. Não é?
e outras causas também de exploração infantil que tem em nosso estado. Ok, muito obrigado e boa sorte para o senhor aí na CPI. Muito obrigado. Continuamos ao vivo aqui no Solon Amaral. Nós vamos conversar agora com o idealizador dessa CPI, o autor da proposta de requerimento e que acabou de ser eleito presidente da CPI de crimes contra menores aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Lembrando que a deputada delegada Adriana Corsi do PT foi eleita, acabou de ser eleita vice-presidente e a deputada Isaura Lemos, PCdoB, vai ficar como relatora. Primeira reunião, quarta-feira que vem, 9h30 da manhã. O senhor disse durante a sessão de instalação, deputado e presidente dessa CPI, que muitos, às vezes, são céticos em relação às CPIs. O que fazer para que essa CPI realmente funcione? Apresentar resultado prático, né? E a CPI ela nasce com um foco, que é o quê? É acabar com a impunidade dos casos de abuso sexual, dos casos de adoção irregular, os casos do trabalho infantil. Se a gente conseguir, ao final dos trabalhos dessa CPI, fazer com que os processos que hoje não andam, consigam andar, aqueles que são atinentes aos casos de abuso sexual, se a gente conseguir fazer com que inquéritos sejam abertos, inquéritos que não foram sequer abertos de casos comprovados e de domínio público em cada município, a CPI já terá valido a pena. Então, o que eu disse aos demais deputados componentes, e aqui quero agradecer o empenho e a dedicação de cada um, é que nós precisamos mostrar um resultado prático, exatamente em cima disso que você colocou, de que a CPI em si, ela não é bem-vinda, em razão de que nem sempre se apresenta o resultado esperado pela população. E esta é a nossa missão, esse é o nosso foco, conseguir apresentar resultado. Deputado, o decreto da presidência prevê que as investigações sejam feitas fundamentalmente ou especialmente em Cavalcante, naquele caso emblemático que o senhor esteve presente, mais alguns deputados, e também na cidade de Hidrolândia. O foco da CPI será apenas nesses 2 municípios ou pode ser ampliado em outras cidades do estado? O requerimento da CPI é bem claro, em todo o estado de Goiás há necessidade, a CPI precisa chegar a um número aproximado de casos que estão abertos de abuso sexual. Nós sabemos que a adoção irregular, ela leva o abuso também, então nós queremos que de fato nós façamos essa apuração, não apenas e resumidamente aos municípios de Cavalcante e Hidrolândia, mas em todo o estado de Goiás. Para isso, nós estamos montando, através da estrutura da Casa para a CPI, uma força-tarefa para que a gente possa se comunicar com todos os conselhos tutelares do estado e também com as delegacias que são responsáveis por essas investigações. Bom, como a gente disse, estamos ao vivo aqui no Solon Amaral. Na próxima quarta-feira, dia 13 de junho, às 9h30 da manhã, aqui mesmo, neste recinto, acontece a primeira reunião. Quando é que o senhor presume que a CPI deve convocar os primeiros depoentes? Eu acredito que nós, no máximo em 15 dias, porque tem um prazo legal de convite e convocação, nós já teremos essa condição de estar aqui fazendo as oitivas, ouvindo aquelas pessoas, e nós vamos começar por Cavalcante e Hidrolândia, mas vamos estender Cavalcante e Hidrolândia, porque já existem casos conhecidos da população e que nós precisamos ter conhecimento do que de fato está sendo apurado. E a partir daí a gente possa estender esse trabalho já para todo o estado. Mas eu acredito que nós teremos uma reunião na próxima semana que é deliberativa, que é de pauta, que é de ações a serem feitas em prol do bom desenvolvimento da CPI, mas a partir da outra semana, subsequente à próxima, nós já teremos condições de estar realizando as oitivas. Presidente, essa comissão é composta pelo senhor que preside aqui na casa a Comissão da Criança e do Adolescente. A vice-presidente, delegada Adriana Corsi, foi delegada da Criança e do Adolescente e também tem a participação da deputada Isaura Lemos, que em legislaturas passadas, ou numa legislatura passada, participou aqui da CPI da pedofilia. Até em função disso, o senhor acredita que essa CPI nasce forte? Sem dúvida, até porque nós tivemos esse zelo, esse cuidado de quem fosse compor essa CPI. Primeiro, tivesse uma ligação direta com o assunto e entendesse que, de fato, a importância desse assunto. E nós temos na delegada Adriana Corsi, uma delegada
que trabalhou a sua carreira policial todinha praticamente em cima de investigações nesse sentido. Nós temos a deputada Isaura Lemos, que já participou de uma CPI na casa, a CPI da pedofilia, e aí nós temos, compondo essa comissão também, os deputados Jean, que é advogado, que é conhecedor, que tem uma tramitação muito boa no judiciário, e o deputado Lincoln TJ, que traz não só o DNA da sua mãe, que também foi deputada, a deputada Betinha TJ, que também participou da CPI da pedofilia, mas também já participou de outra CPI aqui na casa. Então, perceba que a composição dos titulares dessa comissão realmente é uma composição de peso que está integrada ao assunto que será apurado pela comissão. Muito obrigado e boa sorte ao senhor e todos os integrantes ao trabalho dessa CPI. Eu é que agradeço e quero dizer aqui que a divulgação da TV Assembleia vai ser extremamente importante, porque vai motivar pessoas a procurar, inclusive a CPI, para poder denunciar casos tanto de abuso sexual como de adoção irregular, que é um tema que precisa ser discutido, e também do trabalho infantil. Muito obrigado. Estivemos então com o deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, ele que vai presidir aqui na casa a CPI de crimes contra crianças e adolescentes. Primeira reunião está marcada para quarta-feira que vem, dia 3 de junho, às 9h30 da manhã, aqui mesmo na Sala Solon Amaral. Bom, agora já vai começar a sessão ordinária desta quarta-feira. Vamos aos nossos estúdios com você, Elias Júnior.